Olá, eu sou Cibele do canal Caminhos da Consciência. Aqui nesta plataforma e na plataforma vizinha. Eu queria agradecer a todos, que o canal cada vez cresce mais e os comentários, enfim, principalmente em uma das plataformas, cada vez mais gente assistindo e até fico impressionada, porque afinal de contas o canal ainda é jovem para isso, né? Mas estamos indo, tá bom? Hoje eu venho trazer um assunto para vocês sobre um grande túnel. Se fala muito de um ouro, de um tesouro do Vaticano, que existe por debaixo do Vaticano. Pois é, na verdade, o tesouro hoje em dia já não é mais de barras de ouro. Como apareceu, eu vi essa foto da nossa querida Elizabeth, né? Olhando com um olhar até com o olho bem aberto, para a quantidade de barras de ouro. Eu vi essa foto, tá? Eu vi essa foto. E falava-se ali, debaixo do Vaticano. E aí, naquela época, falou-se, mas não falou por quê tanto e quanto, né? Principalmente isso, quanto. Bom, mas agora a gente já sabe que esse túnel absurdo, ele tem mais ou menos 1.500 milhas, que é mais ou menos 2.400 quilômetros, que vai do Vaticano a Jerusalém. Então, o assunto é sobre o ouro, né? Lá guardado. Mas vamos combinar por que um túnel existe entre Vaticano e Jerusalém. A gente sabe também que muitos túneis, lá quem já estudou os sumérios, lá que vem, remontam lá daquela época. Por que eles criavam túneis para como é que fala, para alguns lugares, né? É isso que até hoje ainda se pensa. Existem túneis que atravessam oceanos. Esse aqui atravessa continente, atravessa o Mediterrâneo. É sério, né? Por quê? Por que será? Porque a gente sabe que navegação é bem antiga. Então, qual a razão de fazer isso? Mas a verdade é que tanto o Vaticano, eles só falam em Vaticano, mas Jerusalém, se o ouro se estendia por esse túnel todo, então não era só o Vaticano, Jerusalém também guardava essas barras de ouro. Barra de ouros que precisou, na época do Covid, né, da problema lá da Mundial de Saúde, precisou de 650 aviões. 650 aviões de grande porte para transportar todas as barras que foram tiradas de lá para Fort Knox, né, Inox, da América. Outra pergunta: por que foi tirado de lá? Quem deixou? Os cardeais, que é quem manda no Vaticano, porque o Papa é que nem presidente eleito, né, pelo povo. Não é ele que manda, né? São os poderosos do país. Quem tem o poder é quem paga, né? E ali no Vaticano é igual. Os cardeais ali, os mais velhos, que estão lá desde sempre, é que comandam. O Papa só é testa de ferro. E aí, por que será que nesse movimento todo, dessa confusão toda da doença, eles permitiram isso? Não foi o Loirão, foi na época que ele era presidente. Ele transportou com que poder ele fez isso, né? A verdade foi que ele fez. E agora esse dinheiro todo está lá, escondido. Escondido não, guardado no Fort Knox. A gente também sabe que debaixo das duas gêmeas, né, que foram implodidas, havia uma grande quantidade de ouro também guardado. Havia um grande banco federal lá embaixo
e com uma quantidade imensa de ouro lá de baixo. Se falava, isso era uma lenda. Na época que eu estive lá e visitei, se falou isso, né? Já até sabia antes, mas na hora o guia comentou isso. Muito bem. E fala-se que antes mesmo delas acontecer isso que aconteceu, foram tudo tirado de lá de dentro. Ah, eles sabiam que ia acontecer aquilo? Claro que sabiam. Porque aquilo não foi um atentado, nem nunca foi. Né? Eles sabiam o que eles tinham que fazer, porque ali estaria naquela madrugada sendo planejado para o dia seguinte uma coisa que os poderosos não queriam que acontecesse, para o bem da humanidade. Então eles derrubaram. E eles não fazem isso assim, pouca coisa. Eles afundaram o Titanic, porque também lá tinha 2 banqueiros ou 3 banqueiros que iam para a América. E uma vez indo para a América, eles iam falar sobre a recessão, o que estava se armando lá na América. Então eles afundaram o Titanic. Assim como o avião chinês que sumiu no meio do mar lá, sumiu ou derrubaram, mas ele sumiu, né? Não se sabe até hoje onde ele foi parar, porque lá dentro tinha 2 cientistas que não podiam chegar nos Estados Unidos. E por aí a coisa funciona desta forma. Então, com que pretexto e de que condição o loirão foi lá e arrancou de lá de dentro todo aquele ouro? E foi uma operação numerosa, né? Que deve ter demorado um bom tempo para fazer. Tempo eles tinham, né? Estava todo mundo trancado dentro de casa. Mas é impressionante isso ter acontecido, né? Mas a ideia é, como é que foi mantido tudo isso em segredo? E por que essa conexão ficou escondida? Por que esse túnel não pode ser? A humanidade não poderia saber, né? Ficou escondido todo esse tempo. Esse túnel não é apenas uma maravilha da engenharia. É um elo que liga, né? Liga a energia direto entre 2 grandes centros religiosos. O que eles querem esconder? 2 maiores centros religiosos e influentes de toda a humanidade, né? Mas a verdadeira bomba não é apenas o túnel em si, é o que estava lá dentro. O que estava lá dentro, que era o tesouro, né? Todo o ouro, e que tinha 13 níveis de altura para estocar essas barras de ouro, estavam lá, escondidas até então, dentro deste túnel, bem embaixo do Vaticano. Imagine uma montanha de tesouro de uma vastidão, né, que poderia remodelar todo o planeta, toda a sua deficiência, tirar toda e qualquer miséria. Não teria uma só pessoa no planeta sem condição decente de viver. Bom, mas a verdade é que eles tiraram de lá, levaram para os Estados Unidos, né, secretamente, toda essa fortuna para o Fort Knox, né? O repositório de ouro mais bem guardado, né? O guardador de ouro mais bem guardado da América. Mas e por quê? Para esconder a verdadeira riqueza e controle que o Vaticano tem, né? Eles não querem que a humanidade saiba, mas só que agora já é tarde, né? Não se trata apenas de ouro, trata-se de quem realmente controla o mundo. É o poder, é mais do que dinheiro, é mais do que tudo. É o poder, ser quem manda na humanidade, quem manipula a humanidade.
Eles têm acumulado ao longo desse tempo todo o poder, né, a manipulação, as economias, vem mantendo escondida a verdade, bem enterrada profundamente nesse subsolo, embaixo do Vaticano. Agora, o que tem a ver com Jerusalém? Né? Essa conexão que a gente não entende, que é oculta do poder, isso não é aleatório, tá? Tem coisas que a gente ainda não sabe, não entende. Vaticano e Jerusalém são dois centros mais influentes da humanidade religiosa e política. Esse túnel foi construído por uma razão, para unir uma aliança secreta que a gente acha que não existe, mas existe e controla a fé das pessoas, a crença e também as finanças e geopolítica. Mas o mais grave é que eles pegaram pelo coração das pessoas, né? É uma fé que pegou pelo amor que a gente tem e desenvolveu ao longo desses milhões, né, de 1000 anos, pela humanidade, né? E isso vai doer muito nas pessoas. Por quê? Porque eles só querem o poder, eles só querem a manipulação. Ou seja, esse mundo já é nessa construção de socialismo desde sempre. A nata mantém o poder e a riqueza, guarda toda a riqueza, acumula sem mesmo precisar ou ter ideia de usar aquilo tudo, mas guarda e esconde. E as migalhas ficam para o resto da humanidade. Assim, tornando eles vulneráveis, suscetíveis a doenças e mais facilmente de manipular. Então, se você pegar um reinado da Idade Média, né, que fazia um castelo, criava uma área, um muro bem alto, uma verdadeira fortaleza, e falava: você quer ser guardado? Quer? Você quer que eu te dê mais segurança? Então vem para cá, atrás dos muros, e você pagando impostos, eu te protejo. Gente, isso não mudou em nada. Só foi tendo novas configurações, mas continua igualzinho e até mais antigo do que a Idade Média, né? É lamentável, mas não existe religião sem o poder, sem a manipulação, sem a riqueza. Nenhum e nem o outro. E todos esses filhotes que nasceram não só pelo mundo, mas aqui pelo Brasil, que a gente tem lá pastor de tudo quanto é lado, é sempre pelo poder de manipular, é sempre pelo dinheiro de manipular, infelizmente. Bom, por aqui fico eu, tá? Então, trouxe essa notícia, que já é meia velhinha, né? Mas que está lá, o dinheiro está salvo pelo loirão, pelo menos por enquanto, né? Enquanto ele for presidente. Mas na hora que matarem ele, que ele vier, sabe Deus se o próximo vai ter a intenção que o loirão tem, que seria de distribuir. Essa é a ideia dele, ou pelo menos é o que ele falava, né? Mas enfim, é mais uma coisa que a gente tinha que saber, isso ser espalhado, bem espalhado pelo planeta. As pessoas precisam saber dessas coisas, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.